E o tema de hoje é seis coisas que você precisa saber antes de começar uma reconquista. Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer muitíssimo a você por estar de volta assistindo a mais um vídeo em meu canal. Muito bem, neste vídeo eu vou voltar ao tema reconquista. Após uma separação ou um divórcio, é somente natural uma pessoa buscar reconquistar o seu ex-parceiro ou a sua ex-parceira, se o relacionamento foi bom, foi agradável e merece uma reconquista. Não é verdade? Porém, nesses primeiros dias ou nessas primeiras semanas, a maioria dos erros acontecem. E acontecem até alguns erros grotescos. E neste vídeo eu vou tocar nesses pontos, tanto nos erros, quanto também em pontos importantes a serem lembrados para serem desenvolvidos e, em alguns casos, também para serem evitados. Vamos então tocar nesse assunto agora? Muito bem. O primeiro ponto importante a ser lembrado logo no início, antes de começar qualquer reconquista, é o seguinte: é que muitas vezes é necessário que a própria reconquista da pessoa se faça. Como assim? Muitas vezes a pessoa precisa reconquistar a si mesma. Em muitos casos, o grande desgaste que aconteceu durante a separação ou um divórcio levou a graves danos à autoestima daquela pessoa. Quando isso acontece, a pessoa precisa buscar, antes de buscar a reconquista do seu ex-parceiro, ela precisa buscar a sua própria reconquista ou a reconquista de sua autoestima. E como uma separação ou um divórcio pode levar uma pessoa a ter graves problemas à sua autoestima? Muitas vezes, nesse momento, a pessoa tem sérios questionamentos quanto ao seu real valor. E nós sabemos que autoestima é o valor que cada um dá a si mesmo. Então, se a pessoa começar nesse momento a se sentir menos valorizada, ela precisa preocupar-se e tomar uma atitude para corrigir esse problema. Muitas vezes também, sentimentos de culpa e medo vêm à tona, ou a pessoa começa a abandonar projetos e planos que já estavam em andamento. Pior, às vezes ela abandona até a si mesma de certa forma. Tudo isso é uma indicação clara de que a sua autoestima foi afetada e de que ela precisa cuidar disso. Por isso, nesse momento, como eu disse, mais importante do que buscar a reconquista de um ex-parceiro ou de uma ex-parceira é buscar a sua própria reconquista. Ela é que é a coisa mais importante nesse momento. Bom, esse é o ponto mais importante, então, a primeira coisa a ser lembrada antes de buscar uma reconquista. Lembrar-se de se é preciso primeiro buscar a sua própria reconquista. Mas vamos imaginar que não chegou a esse ponto e que a pessoa está equilibrada e que realmente ela entende que o relacionamento foi interessante, vale a pena a reconquista. Então agora, que erros evitar e que coisas importantes devem ser lembradas antes de começar essa reconquista promissora? Vamos lá de novo. O segundo ponto a ser analisado agora é o seguinte: avaliar honestamente se o motivo de buscar essa reconquista é apenas o orgulho ferido ou se ainda há amor e se ainda há objetivos em comum. Muitas vezes acontece o quê? É que a pessoa percebe que o parceiro, o ex-parceiro no caso, ele está indo bem, está tocando bem a sua vida, parece estar muito bem equilibrado, e então a pessoa começa a pensar: eu não vou ficar por baixo, e por uma questão de capricho mesmo, eu vou buscar essa reconquista.
Bem, esse não é um motivo nada bom, né? Essa motivação não é nada boa, essa que é a verdade. E por quê? Porque quando o motivo é esse, a reconquista pode até acontecer, mas vai ser uma reconquista para curto prazo ou para um relacionamento doentio, porque as bases não são boas. Portanto, na realidade, é preciso entender o seguinte: avaliar os sentimentos nesse momento, se eles ainda existem e se são sentimentos saudáveis. Avaliar se há objetivos em comum atrás dos quais correr, por assim dizer. Em outras palavras, avaliar se há futuro para os dois, se tem planos em comum para executar os dois. Em outras palavras, se vale a pena realmente correr atrás dessa reconquista. Então, o segundo ponto a ser analisado é avaliar honestamente se é orgulho ferido ou se ainda há amor e objetivos em comum. Agora, o terceiro ponto, precipitação. Está aí um outro erro que acontece em muitos casos, a famosa precipitação. Logo após o rompimento, a pessoa já vai metendo os pés pelas mãos, e aí já manda flores, já vai pedindo para voltar, e de repente até se humilha, fala demais, não é mesmo? Comete todos os erros possíveis e imaginários. Bem, a pessoa, ela se esquece nesse momento que as emoções estão à flor da pele, e que ela pode não estar agindo de maneira equilibrada e inteligente. Ela se esquece nesse momento, por exemplo, que ela representa parte do problema, ou às vezes até o problema em si, e não a solução. Portanto, não é a hora, né, de já ir mandando flores e pedindo para voltar. Não é esse o momento. A precipitação nesse momento atrapalha e muito, porque precipitação leva a ações impensadas que levam, evidentemente, a resultados negativos. Quarto ponto importante a lembrar nesse momento é aceitar que sim, aceitar que houve um problema real que levou ao fim daquele relacionamento. Às vezes eu ouço algumas pessoas nesse momento dizerem: ela ou ele terminou por nada, você acredita? Não tinha motivo nenhum e terminou o relacionamento. Às vezes a gente até ri, com uma certa ironia, claro, com todo respeito. Por quê? Porque a gente percebe que a pessoa não está percebendo claramente que sim, houve um problema. De repente, ela não entendeu o real problema. Não é mesmo? Na realidade, todo rompimento tem um ou mais de um motivo. Essa aqui é a pura verdade. Se a pessoa não consegue entender isso, de repente precisa buscar a ajuda de um profissional da área para que ela possa entender todo o quadro e entender qual foi o real problema. Quando ela reconhece e aceita que sim, houve um problema real que levou ao fim daquele relacionamento, então ela consegue agora dar passos positivos e inteligentes para buscar uma possível reconquista. Agora, um quinto ponto importante, e até muito relacionado com o anterior, que é aceitar que acabou, que findou, que o relacionamento chegou ao fim. Parece óbvio isso, né? Mas não é não. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar que aquele relacionamento acabou. E na realidade, elas começam a agir como se ainda tivessem o parceiro ou tivesse aquele relacionamento em andamento. Elas começam a dizer: eu preciso agir logo na minha reconquista para que eu não o perca definitivamente ou para que eu não a perca definitivamente. E na realidade isso não é verdade, já perdeu, né? É o famoso aceita que dói menos, né? Muito bem, se já perdeu e é preciso aceitar isso, que é o melhor a fazer, quando a pessoa entende isso, ela entende que agora ela precisa passar para uma nova realidade. Aquela acabou. Aceitou que acabou? Muito bem, acabou. Encerrou aquele ciclo. E agora ela vai se preparar para algo novo. E essa é a coisa sensata a fazer.
Tudo isso deve acontecer antes de a pessoa dar início ao processo de reconquista. Entender que acabou aquele ciclo e que ela vai tentar reconquistar aquela pessoa para um novo relacionamento. E não reconquistar para voltar àquele velho, decaído e estragado, entre aspas, né, relacionamento que findou, portanto. Esse é o quinto ponto a ser observado. Agora, um sexto é um erro que eu vejo muito acontecer, muito, mas muito mesmo, principalmente nas primeiras semanas ou até nos primeiros meses. E o sexto ponto é o famoso flashback. O ex ou a ex se dispõe a um flashback, a famosa troca de óleo, né? Muito bem, esse é outro erro terrível. Por quê? Porque a pergunta é: você quer reconquistar para algo importante, para algo sério, ou para se tornar apenas, como eu chamo, um lanchinho? A pessoa precisa entender o que ela quer com essa reconquista. Porque o flashback com o ex, na realidade, não vai levar a nada sério e a nada importante. Apenas a uma satisfação momentânea de um prazer sensual que é normal. Até porque os dois têm lembranças importantes e, de repente, até lembranças boas dos seus momentos íntimos. Por isso, o que vai acontecer? Isso vai rolar por um tempo, evidentemente, até que o ex conheça alguém que seja mais interessante e que realmente represente um desafio. Quando isso acontecer, o que é que ele vai fazer? Ele vai investir naquela pessoa que é um desafio. E essa outra que está disponível, ela deixa de ser interessante. Por isso, flashback com o ex nunca leva a nada saudável e duradouro. Pode ser, como eu disse, algo momentâneo ou um lanchinho, como costumamos dizer. Concluindo, portanto, eu vou resumir esses 6 pontos altos de que falei neste vídeo agora. E o primeiro foi: é preciso entender se você precisa, antes de buscar a reconquista do ex, buscar a sua própria reconquista ou a reconquista de sua autoestima. Segundo ponto, se ainda vale a pena e se não é apenas um orgulho ferido. Terceiro ponto, se não está se precipitando e trocando os pés pelas mãos. Quarto ponto, aceitar que sim, que houve um real motivo para o término e identificá-lo. Quinto ponto, aceitar que acabou. Assim, acabou o relacionamento e que é necessário encerrar este ciclo. E um sexto ponto é que flashback não é garantia de nada. E para finalizar este vídeo, eu me lembrei de uma reflexão que eu acredito que cabe exatamente no que acabamos de falar aqui. A reflexão é o seguinte: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E pior ainda, é percorrer esse caminho na contramão. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Um forte beijo em seu coração e até o próximo vídeo.